Boa tarde a todos, eu me chamo Raíssa e o meu grupo ficou responsável pelo capítulo 11, Rolamento, Torque e Momento Angular. E eu vou dar a introdução sobre este capítulo e espero que vocês compreendam. Desde já peço desculpas também, eu não estou fazendo no ao vivo devido à internet. Eu vou gravar a minha voz por cima do slide, vocês só vão ver meu rostinho agora. Então, peço desde já desculpas, tá bom? Muito obrigada pela atenção, espero que vocês compreendam. Capítulo 11. Rolamento, torque e momento angular. O rolamento com uma combinação de translação e rotação. Esse movimento de um objeto circular rolando sem escorregar sobre uma superfície, ela é complicada, mas pode ser simplificado tratando como a combinação de translação desse centro de massa desse objeto. E essa rotação, ele tem o mesmo torno do centro de sua massa. Para um observador em repouso, esse centro de massa da roda em zero, ele se move para a direita com a velocidade constante. Esse ponto P que toca o solo também se move com essa velocidade. Durante o intervalo de tempo, ambos o ponto O e P, eles cobrem a distância, né? Que a distância é igual ao ângulo vezes o raio. Essa condição para o rolamento sem esse deslizamento é uma soma do movimento translacional com a velocidade constante e um movimento rotacional puro com a velocidade. O rolamento descrito como uma combinação de rotação e translação existem 3 tipos, né? Que é o movimento puramente rotacional, que todos esses pontos da roda eles movem-se com a mesma velocidade angular. Tem um movimento puramente translacional, que são todos os pontos dessa roda que movem-se para a direita com a mesma velocidade, e também o movimento de rolamento da roda, que ela é uma combinação dos dois movimentos anteriormente descritos, né? O puramente translacional e puramente rotacional. O rolamento visto como uma rotação pura traz o rolamento que pode ser entendido como uma rotação pura. Ao observarmos que a cada instante o corpo está girando em torno de um eixo instantâneo, esse corpo passa pelo ponto de contato, que entre esse corpo e a superfície que o suporta. Esse eixo é perpendicular à direção desse movimento, que é a velocidade do centro da roda, que é a velocidade constante, e a velocidade do topo da roda é um eixo instantâneo de rotação. Voltando um pouco sobre a translação e rotação, cada ponto da roda, a velocidade resultante é a soma vetorial das velocidades devido aos 2 movimentos, que são o movimento translacional, que é um vetor velocidade, e o movimento rotacional, que esse vetor velocidade ele depende de cada ponto. A magnitude, a distância do ponto até o zero. Essa direção é tangente e órbita circular. A velocidade resultante é a soma vetorial desses 2 termos, que aí, a partir daí, vem essa rotação pura, né? O rolamento puro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse ponto. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Olá, boa tarde. Meu nome é Jailan. Eu vou falar sobre energia cinética de rolamento. O rolamento pode ser associado a 2 movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Qualquer corpo redondo que esteja rolando sobre uma superfície, suavemente sobre uma superfície, pode ser separado em movimentos puros de rotação e translação, assim como nessa imagem que eu vou deixar agora para vocês. Bom, aqui a gente vê a rotação pura, consideramos que é a imagem A. Todos os pontos da roda se movem com a mesma velocidade angular e todos os pontos da borda da roda se movem com a mesma velocidade linear escalar v do centro de massa. A imagem B aí, que digamos que é a letra B, que é a translação pura,
onde todos os pontos da roda se movem para a direita com a mesma velocidade linear, velocidade do centro de massa. O movimento de rolamento da roda é uma combinação da rotação pura com a translação pura. Bom, como a gente viu aí na imagem anterior, o rolamento é a associação de dois movimentos, que seria o movimento A e B lá da imagem anterior que a gente viu, que era o movimento de translação e rotação. O rolamento pode ser entendido como uma rotação pura se observarmos que a cada instante o corpo está girando em torno de um eixo instantâneo, que passa pelo ponto de contato entre esse corpo e a superfície que o suporta. Um objeto em rolamento possui dois tipos de energia cinética. Aqui começou a chover, por isso que eu pausei o vídeo e esperei passar para ver se o áudio sai melhor. Como eu estava falando, o objeto em rolamento possui dois tipos de energia cinética. Energia cinética de rotação, associada à rotação em torno do centro de massa, e a energia cinética de translação, associada à translação do centro de massa. Eu vou falar sobre as forças de rolamento, atrito e rolamento. Se uma força age sobre uma roda a fim de aumentar ou diminuir a sua velocidade, essa força produz uma aceleração no centro de massa, que também irá aumentar a aceleração angular. A velocidade do centro de massa é igual a ômega r. Essa aceleração ela aumenta a aceleração angular alfa e tende a fazer uma roda deslizar no ponto de contato, de forma que uma força de atrito tende a agir sobre a roda para se opor à tendência desse deslizamento. Eu vou explicar com uma imagem para ver se fica mais claro para vocês. Usamos esse exemplo aqui e vejamos na imagem. Se a roda não desliza, a força é uma força de atrito estática. Essa força não causa nenhuma perca de energia térmica porque não tem deslizamento. Essa energia térmica só teria se tivesse o deslizamento e a força de atrito seria cinética. Um exemplo, acho que todo mundo já viu, é quando o carro está parado no sinal, que o condutor ali, ele faz uma aceleração muito alta e a roda apenas desliza no asfalto e o carro não se move do lugar. Ali é necessária a força de atrito agir para que ela seja oposta ao deslizamento, fazendo com que o carro se mova. No aceleramento, o aumento da velocidade de rotação tende a fazer a parte de trás da roda deslizar. Digamos que colocamos um tapete embaixo da roda e aceleramos ela para a direita. O tapete vai se embolar totalmente atrás da roda, do lado esquerdo aqui da imagem. Caso a roda estivesse freando, o tapete iria se acumular na frente. E assim o ponto de energia no chão faria com que a roda tivesse força para trás, parando o veículo, desacelerando, né? E bem, é isso, essa é a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Me chamo Vando, basicamente estou dando continuidade no capítulo 11 do livro do Halliday, nona edição, e estarei explicando hoje basicamente a seção 11.4, rolamento para baixo em uma rampa, e a seção 11.5, ioiô. Então, como nós prosseguindo. Então, aqui nós temos um corpo redondo homogêneo, e esse corpo de raio que está rolando para baixo, nós temos um corpo redondo homogêneo de raio que ele está rolando para baixo, e nesse corpo reside algumas forças, como por exemplo a força normal, temos a força gravitacional e a força de atrito estático. A força gravitacional que atua sobre este corpo, ela está dirigida para baixo, como nós podemos observar aqui, e a origem desse vetor ela se encontra no centro de massa, no centro de massa do corpo. E a componente ao longo da rampa, que é a força gravitacional do seno de θ, é igual a componente ao longo da rampa, a força gravitacional de seno de θ, ela é igual à força gravitacional do seno de θ, no caso. E a força normal, ela é perpendicular à rampa e ela atua no ponto de contato P, ou seja, a força normal ela foi decomposta em uma componente e ela é perpendicular ao solo.
né? E também nós temos uma força paralela também ao solo, que no caso aqui essa força gravitacional do seno de teta, que ela está dirigida para a esquerda, né? E mais o que? Vamos lá. Ela é perpendicular à rampa e atua no ponto P, mas como nós podemos observar aqui nessa figura, o vetor ele foi deslocado ao longo da linha de ação, né? Ele foi deslocado ao longo da linha de ação até que a origem do vetor normal viesse ficar no centro de massa desse corpo redondo homogêneo. E também nós temos a força de atrito estático. Força de atrito estático que atua no ponto P e ela está dirigida para cima ao longo da rampa. Aqui esse Fs aqui que está dirigida para cima ao longo da rampa. E você percebe por quê? É porque caso o corpo ele deslizasse no ponto P, o movimento ele seria para baixo ao longo da rampa, assim a força de atrito, que se opõe a esse deslizamento, ela deve estar dirigida para cima ao longo da rampa. Continuando. E aqui a aceleração linear ao longo da rampa ela é determinada pelas forças gravitacionais do seno de teta e a força estática. As forças normal e a força gravitacional do cosseno de teta elas se equilibram mutuamente. E a aceleração angular em relação ao centro de massa ela é determinada pelo torque que é produzido pela força estática. Bem, mas o nosso real objetivo aqui é querer obter uma expressão para a aceleração do centro de massa, né? E para isso nós iremos usar duas versões da segunda lei de Newton, que é a versão linear, né, da segunda lei de Newton, e a versão angular, que é também da segunda lei de Newton. Vamos lá, dando continuidade. E para escrever a segunda lei de Newton para as componentes ao longo do eixo X, e podemos escrever a segunda lei de Newton para as componentes ao longo do eixo X, como estamos observando essa fórmula aí, e como por exemplo, a força estática menos mg de seno de teta é igual a MACM na componente X, né? E por que nós temos esse menos M aí? É porque a força que infere o movimento, ela está para o lado esquerdo lá daquela imagem na qual estávamos observando, que é aquela imagem que infere no movimento do corpo e em sua aceleração. Vamos lá. Agora, a partir desse momento, nós podemos usar a forma angular da segunda lei de Newton para escrever a rotação do corpo em torno de um eixo, né, horizontal passando pelo centro de massa. E para começar, nós vamos utilizar essa equação. Torque é igual ao raio vezes a força estática. E para escrever os torques em que o corpo está submetido à força de atrito, ela possui um braço de alavanca R, e, portanto, ela produz um torque, né, e que é positivo, já que tende a fazer o corpo girar no sentido anti-horário. E as forças gravitacionais e a força normal, ela possui um braço de alavanca nulo em relação ao centro de massa, e, portanto, ela produz um torque nulo. Assim, nós podemos escrever a forma angular da segunda lei de Newton. Aqui nós podemos escrever a forma angular da segunda lei de Newton em relação ao eixo horizontal passando pelo centro de massa, né? Em relação ao eixo horizontal passando pelo centro de massa, como por exemplo aqui, né? Como o corpo, como nós estávamos observando anteriormente, como o corpo ele estava rolando suavemente, né, nós podemos simplesmente usar essa equação aqui, e para relacionar as incógnitas da aceleração do centro de massa na componente X e alfa. Entretanto, nós devemos ter cuidado, pois neste caso a aceleração do centro de massa é negativa, né, no sentido negativo do eixo X, e alfa é positivo no sentido anti-horário. Assim nós devemos fazer
fazer alfa igual a menos a aceleração do centro de massa dividido por raio, né? Explicitando a força estática, nós obtemos a seguinte equação, né? E substituindo a força estática na equação, pelo lado direito, nós iremos obter a seguinte equação, que no caso era a expressão que define a aceleração do centro de massa. Dando continuidade. Bem, agora aqui nós iremos falar um pouco na seção 11.5 sobre o ioiô, né? Então, aqui nós temos um ioiô, visto, né, um ioiô, e a corda é considerada de espessura, nós temos uma corda aí que ela é considerada de espessura desprezível, e ela está enrolada em um eixo de raio R, né? Raio R. Diagrama de corpo livre do ioiô durante a descida apenas do eixo é mostrado. E vamos lá. Se esse ioiô ele desce rolando numa distância h, né, ao longo da corda, ele vai perder uma energia cinética, potencial igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas por outro lado, portanto, ele vai ganhar energia cinética tanto na forma de translação quanto na forma de rotação, né? Quando voltar a subir, ele vai perder essa energia cinética e a partir de então ele vai readquirir uma energia potencial. Quando o ioiô ele bater na extremidade inferior da corda, uma força dirigida para cima, exercida pela corda sobre o eixo, ela vai interromper automaticamente a descida. E o ioiô, ele vai passar a girar com o eixo enlaçado, né, enlaçado pela corda, apenas com a energia cinética rotacional. E o ioiô ele vai se manter girando, ou seja, adormecido, até ser despertado por um puxão na corda, que faz a corda se enrolar no eixo. E, consequentemente, esse ioiô aí, como nós podemos observar aí, ele vai subir. E a energia cinética rotacional do ioiô na extremidade inferior da corda é, portanto, o corpo de solo. E pode ser consideravelmente aumentada arremessando o ioiô para baixo para que comece a descer a corda com velocidade inicial linear e a velocidade angular, em vez de rolar para baixo a partir do repouso. E assim como na explicação anterior, né, para obter uma expressão para a aceleração linear do centro de massa de um ioiô que rola para baixo em uma corda, nós podemos também utilizar a segunda lei de Newton, como fizemos para o corpo que rola para baixo em uma rampa, aquele corpo redondo, aquele corpo homogêneo, na qual neles residiam algumas forças. Nós utilizamos para encontrar a expressão de aceleração do centro de massa daquele corpo, nós utilizamos a segunda lei de Newton, as suas duas versões, a versão linear e a versão angular. Como fizemos para o corpo que rola para baixo na rampa, nós podemos utilizar. A análise é a mesma. No entanto, portanto, há algumas exceções, né? Como, por exemplo, em vez de descer rolando por uma rampa, como nós vimos anteriormente a rampa, que faz um ângulo, podemos dizer assim, um ângulo qualquer, com a horizontal, o ioiô ele desce por uma corda que faz um ângulo de 90 graus, né, com a horizontal. E em vez de rolar sobre a superfície externa de raio R, o ioiô ele rola em torno de um eixo de raio, né? E em vez de ser freado pela força de atrito, como foi visto anteriormente, né, no exemplo anterior daquele corpo redondo homogêneo com um raio, na qual obtinha nele algumas forças, em vez de ser freado pela força de atrito estático, como vimos no exemplo anterior, esse ioiô aí que nós estamos observando nessa imagem, ele é freado por uma força de tração que a corda exerce sobre o mesmo, né?
E a análise do movimento novamente nos levaria, perdão, a análise desse movimento elas nos levaria àquelas equações anteriores vistas. E assim vamos apenas mudar a notação e fazer o ângulo de 90 graus. Assim a gente pode mudar apenas a notação e fazer um ângulo de 90 graus para poder escrever a aceleração linear. Né? Como, por exemplo, a aceleração do centro de massa ela vai ser igual ao menos a gravidade dividido para 1 mais I do centro de massa dividido para m vezes o raio ao quadrado, em que o I e o Cm, que no caso é o centro de massa, ele é o momento de inércia do ioiô em relação ao eixo passado pelo centro, e m é a massa. No ioiô ele possui a mesma aceleração para baixo quando está subindo de volta. Então, espero que todos tenham compreendido a explicação e era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado. Boa tarde, eu sou o João Henrique. Eu vou apresentar um pouco também sobre a parte que eu fiquei do livro de Halliday, no volume 1, na 9ª edição. Eu fiquei com a parte de revisão do torque e do momento angular. Eu vou falar um pouco aqui sobre a revisão do torque. No capítulo 10, definimos o torque de um corpo rígido capaz de girar em torno de um eixo fixo, com todas as partículas do corpo sendo forçadas a se mover em trajetórias circulares, com centro nesse eixo. Mas agora vamos ampliar a definição de torque, que para aplicá-la a uma partícula que se move em uma trajetória qualquer em relação a um ponto fixo, e em vez de um eixo fixo, mas sim a um ponto fixo, a trajetória não precisa mais ser circular e devemos escrever o torque como um vetor R, que é o vetor de posição, que pode ter qualquer orientação. E na figura 11.10, na figura A, mostra uma partícula no ponto A de um plano XY, que é uma única força F. Nesse plano age sobre a partícula, e a posição da partícula em relação à origem, que é 0, é dada pelo vetor posição, que é R. E o torque, que age sobre a partícula em relação ao ponto fixo, 0, é uma grandeza vetorial, que é definida pelo o torque, que é igual ao produto vetorial R e o produto vetorial F. Podemos também calcular o produto vetorial envolvido na definição de torque usando as regras do produto vetorial que aparecem na seção 3.8, que para determinar a orientação de torque, deslocamos o vetor F sem mudar a sua orientação. Agora eu vou falar também um pouco sobre o momento angular, que o momento angular é uma grandeza física que mede a quantidade de movimentos dos corpos em rotação, que é uma das principais grandezas para o estudo da cinemática rotacional. No entanto, quando o corpo estiver executando um movimento de rotação, ele apresentará um momento angular. Bom, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos falar da seção 11.9 do livro de Halliday, que é o momento angular de um sistema de partícula. O momento angular de um sistema de partícula em relação à sua origem. O momento angular total, representado pela letra L, nosso Lão aqui, do sistema, é a soma vetorial dos momentos angular, e Lzinho, vetor Lzinho, das partículas do sistema. Isso quer dizer que o nosso Lzão aqui nada mais é que a somatória de Lzinho 1, Lzinho 2, Lzinho 3 e assim sucessivamente. O momento angular das partículas também podem variar com o tempo, por causa das forças. Essas forças podem ser por interações entre as partículas ou
por variações externas, né? Que causam uma variação total do nosso elão em derivada em relação ao tempo. Então, que é representado pela equação aqui de Dzinho com elão, vetor elão, sobre Dzinho sobre T, que é a somatória de dLi sobre dt, né? De acordo com esta somatória de dL sobre dt, é igual ao toque resultante de RS, e que está submetido à partícula de origem I, né? Que é representado por d elão sobre dt, que é a somatória desses vetores. Isso significa que a taxa de variação do momento angular de elão do sistema é igual à somatória dos vetores e que estão submetidos sobre a mesma partícula do sistema. E esses toques, eles podem ser toques internos ou toques externos. Os internos é quando são produzidos por forças associadas às outras partículas do sistema. E as externas são quando produzidos por forças associadas a corpo externo do sistema. É como se as forças exercidas pelas partículas do sistema sempre aparecem nas formas de pares de força da terceira lei de Newton, que é a soma dos toques produzidos por essas forças é nula. Assim, podendo fazer uma variação do momento angular total de elão do sistema, são os toques produzido por forças externas ao sistema. O toque externo resulta na soma vetorial dos toques externos, que age sobre todas as partículas do sistema. E sobre a segunda lei de Newton, em poucas palavras, né, o toque externo resultante que age sobre o sistema de partícula é igual à taxa de variação com o tempo do momento angular total do nosso elão do sistema. Mas requer, né, é uma analogia, né, que requer cuidado adicionar os toques ao momento angular do sistema, né, que a gente deve medir, deve ter a mesma medida, né, em relação à mesma origem, né? Então, se o centro de massa do sistema não está em acelerado em relação ao referencial dessa origem, a qualquer ponto, caso, porém, o centro de massa do sistema esteja acelerado, a origem deve ser ao centro de massa, tá? Então, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Boa tarde, eu sou a aluna Anne Kelly Muniz, fiquei com a seção 11.10 e irei falar do momento angular de um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo. Então, esse sistema de partículas que forma esse corpo rígido, ele gira em torno de um eixo fixo. Então, cada uma dessas partículas no corpo, ele se move em caminho circular. A ideia nesse exemplo que eu propus é dividir o corpo rígido em vários elementos de massa. E esse exemplo, ele está especificando apenas um elemento que é o MI, o ΔMI. Então, a soma de todos esses elementos tem que dar um momento angular no total.
Esse corpo rígido, ele quer dizer que ele não pode se deformar. Então, podemos levar em consideração que esse corpo pode ser uma rocha. E o eixo fixo é o eixo Z. E o corpo gira numa velocidade de ômega, que quer dizer que ele gira em uma velocidade constante. Ele está dividido em pedaço de massa, como ressaltei no início, ΔMI. E cada pedaço ele está dividido em RI, da origem. Está em uma distância RI da origem. E cada pedaço desses possui uma velocidade de PI, como está demonstrando no exemplo. Esse pedaço vai percorrer a matéria circular da rocha, que são os pontinhos demonstrados em relação ao eixo Z, que é o eixo fixo. O raio, mas a direção perpendicular à direção Z, forma um ângulo θ, que forma o ângulo de 90 graus entre si. Então, no exemplo, ele irá ser somado os componentes dos momentos angulares, né? De cada um desses elementos de massa. Então, o momento angular do momento MI é o LI, que é dado pelo módulo de RI e pelo módulo de PI, vezes o ângulo de RI e PI, que forma o seno de 90 graus. Então, concluindo, o vetor LI é perpendicular ao PI e RI, como eu já falei. Então, eles são perpendiculares. Então, vai ficar LI módulo de RI, MI, que significa que é a massa, e VI, que é a velocidade tangencial dessa massa. Boa tarde, pessoal. Vou estar falando um pouco a respeito da conservação do momento angular, finalizando, né, o nosso capítulo, que é o capítulo 11. Bom, então vamos lá. Conservação do momento angular. O que é conservação do momento angular? Bom, essa conservação, né, do momento angular, ela acontece quando a grandeza física ela não varia, como vocês podem ver aí no slide e acompanhar, ou seja, ela vai permanecer constante. Melhor explicando para vocês, o torque resultante de um sistema, ele é igual à variação do momento angular em função do tempo, certo? Ok, então a faixa de variação do momento angular ele é igual ao torque resultante. Isso, como a gente viu anteriormente, ele é conhecido como a segunda lei de Newton para a rotação. Dada a segunda lei de Newton para rotações, é fácil notar que se nenhum torque externo resultante agir sobre o sistema, o que a gente tem então é que esse torque resultante ele vai ser igual a zero. Tá, tudo bem, mas o que acontece se esse torque resultante for igual a zero? Bom, isso implicaria que a taxa de variação do momento angular também seria igual a zero, ou seja, então se eu tenho uma taxa de variação em função do tempo igual a zero, isso me dá que o momento angular então ele é constante, certo? Certo, ele vai se conservar no tempo. Logo, eu tenho o momento angular final, né, igual ao momento angular inicial. Isso é conhecido como lei da conservação do momento angular. Ok, agora eu coloquei aqui uma imagenzinha para exemplificar melhor o conteúdo para vocês, que vocês possam entender mais a respeito da conservação do momento angular. Bom, aqui a gente tem duas imagens, duas figuras aqui para que a gente possa analisar. Primeiro aqui, eu tenho uma pessoa, né, sentada numa cadeira que roda em torno de um certo eixo, certo? E essa pessoa, ela tá carregando pesos, tá carregando 2 pesos com os braços abertos, como podemos ver. Bom, essa pessoa, ela tem um momento de inércia, certo? Como a gente pode ver que ela tem um momento de inércia. E ela também tem a velocidade angular inicial, tá? Agora me diz, o que acontece se essa pessoa ela fecha os braços? O que acontece se essa pessoa fechar os braços?
Vamos analisar aqui a outra imagem. A partir do momento que essa pessoa ela fecha os braços, como agora a massa ela está mais próxima do eixo de rotação, o meu momento de inércia ele vai variar, certo? Então, o momento de inércia ele tende a o quê? Ele tende a diminuir. E como o momento de inércia ele diminui, porque o momento... E como o momento de inércia ele diminui, para que o momento angular se conserve, né, eu vou ter a minha velocidade angular final. A minha velocidade angular final ela vai ter que aumentar. Então, então ele começa a rodar em torno de um eixo. Em torno de um eixo com uma velocidade angular maior. E por quê? Isso por quê? Por que isso acontece? Justamente por conta da conservação do momento angular. Então, eu tenho aqui em cima do meu slide. Não sei, por algum motivo eu não estou conseguindo ajustar direito esse slide. Mas aqui em cima a gente tem. Então, a gente vai ter o quê? Eu vou ter a minha velocidade angular vezes o aumento, vezes o momento da inércia inicial. Vezes o momento de inércia inicial. Que é igual a velocidade angular vezes o final, vezes o momento de inércia final. Eu vou só repetir isso aqui que eu me embaracei toda aqui. Repetindo. Aqui em cima eu vou ter a minha velocidade angular vezes o meu momento de inércia inicial, que vai ser igual a velocidade angular final vezes o momento de inércia final. Tá, se por acaso diminuir essa grandeza aqui, essa grandeza do momento de inércia inicial, se eu diminuir, necessariamente eu vou ter que aumentar a minha velocidade angular de forma que essa grandeza, que é o momento angular, ele se conserve, certo? Ok. Agora eu coloquei aqui um exemplo prático para mostrar para vocês, para resolver junto com vocês, para que a gente possa se aprofundar mais o conteúdo, o conceito de momento angular dentro das questões mesmo. O que a gente tem aqui na questão? Bom, na minha questão ela diz o quê? Ela me diz que eu tenho um disco de polimento, certo? E ele me dá o momento de inércia desse disco, tá? Qual é o momento de inércia que eu tenho? O momento de inércia que a questão me dá é 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 kg/m², certo? E ela me diz também que está preso a uma broca elétrica com um módulo, né, com um torque de módulo igual a 16 Nm, certo? E esse torque, ele é aplicado durante 33 milissegundos, que se a gente transformar também, a gente também vai ter 33 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Até aí tudo bem. Agora, qual que será minha estratégia, né? Qual que será a minha estratégia aqui para que eu possa resolver essa questão? Bom, isso aqui ele é um corpo rígido, né? Aclopado que gira ao redor do eixo fixo, certo? Então, o momento angular dele, como que eu posso calcular? Eu posso calcular ele através da minha formulazinha, que é momento de inércia inicial vezes o ômega. Ou seja, momento angular é igual ao momento de inércia vezes o ômega. Ok. O momento de inércia eu já tenho, voltando aqui na questãozinha aqui. Qual que é meu momento de inércia? 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 kg/m², certo? Meu momento de inércia eu tenho. Então, eu preciso de uma estratégia para quê? Eu preciso de uma estratégia para mim calcular o meu ômega. Tá, preciso calcular o meu ômega. Então, eu vou utilizar a minha equação horária. Qual que vai ser essa equação? Vai ser aqui o ômega, né? Vou ter aqui o ômega igual ao ômega inicial mais alfa vezes o tempo. Logo, eu vou descartar, eu vou cancelar esse meu ômega inicial. Então, reformulando minha fórmula, né? O que eu vou ter? Eu vou ter ômega igual a alfa vezes t, certo? De cara aqui, o que eu posso analisar também? Tá, eu tenho o meu t também, eu tenho o tempo, mas eu não tenho o alfa.
Então, eu vou lembrar, né, da segunda lei de Newton para rotações. Tá, mas o que a segunda lei de Newton tem a ver com isso? Tudo a ver. Vou utilizar a minha equaçãozinha lá, né, da segunda lei de Newton para rotações, que é torque igual ao momento de inércia vezes alfa. Torque vezes meu momento de inércia vezes o alfa. O torque eu tenho, certo? E o momento de inércia eu também tenho. Então, eu tenho que achar o alfa, certo? Quando eu achar o alfa, com o alfa, eu vou achar o meu ômega. E quando eu achar o ômega, com o meu ômega, eu vou conseguir encontrar o que eu quero. Que é o quê? O meu momento angular. Vou encontrar o meu momento angular. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou fazer a substituição das minhas fórmulas. O que é que eu vou ter? Eu vou ter ômega, né, igual ao torque, vezes T dividido pelo meu momento de inércia. Então, reformulando aqui minha formulazinha, eu vou ter momento angular, né, igual ao momento de inércia vezes o torque, vezes o tempo, dividido pelo momento de inércia, certo? Então, aqui eu vou cortar o I com I da minha formulazinha e vai restar o meu torque vezes o tempo. Só isso? Sim, só isso. Simples assim? Simples assim. Agora, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a substituição dos dados que eu tenho dentro da fórmula. O que é que eu tenho? Eu tenho o torque e eu tenho o meu tempo. Vou apenas fazer a substituição. A minha questãozinha diz que o meu torque ele é igual ao quê? Ele é igual ao 16. E o meu tempo ele é igual a 33 vezes 10 elevado a menos 3. Então, apenas vou fazer a minha continha basiquinha normalmente. Por algum motivo, o resultado não apareceu aqui. Mas se o cálculo for feito bonitinho, do jeito que tem que ser, vai dar o resultado certinho, como a gente teve aqui nessa equação. Então, gente, esse foi a minha explicação a respeito da conservação do momento angular. E eu espero que vocês tenham entendido.